Palavra de hoje: as 5 pedras da graça, parte 1. 1 Samuel 17. Eu não vou ler, o capítulo é longo, vou ler só o primeiro verso. É a história de Davi e Golias. E aí você pensa assim, puxa vida, Davi e Golias, eu já ouvi essa pregação 10 vezes de frente para trás, sei tudo sobre Davi e Golias. Mas eu quero te pedir, abra o seu coração. Algo que você nunca viu, o Espírito vai abrir os seus olhos para ver. Você vai avançar nele. Quantos dizem amém? Muito bem. 1 Samuel capítulo 17, verso 1, diz assim: ajuntaram os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Onde é que eles acamparam? No lugar chamado Éfes-Damim. Os filisteus se ajuntaram para a guerra, você conhece a história. Davi derrubou o gigante, depois o matou, conquistou grande vitória para Israel. Mas toda essa história, meu querido, ela é uma alegoria, uma ilustração. O Velho Testamento é uma ilustração do Novo. E o Novo Testamento é a explicação do Velho. Então, quando você lê o Novo Testamento com a ótica do Novo, você vê que as ilustrações são todas muito poderosas. E eu queria te falar 5 coisas a respeito dessa batalha naquele dia. É a batalha que você também enfrenta. Todos nós temos que encarar Golias. Golias representa Satanás. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Mas você é mais do que vencedor. Mas é preciso se posicionar da maneira de Deus. Então essa ilustração, ela é de fato poderosa. 5 elementos que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, onde o inimigo estava. Onde o inimigo estava. Muito bem. Aqui menciona o nome de 3 lugares. Ele estava, na verdade, em Éfes-Damim, que fica entre Socó e Azeca. A palavra Socó significa cerca de arbusto. Cerca de arbusto. E a palavra Azeca significa um buraco ao derredor. Qual que é uma outra palavra para um buraco ao derredor? Trincheira. Que também é uma proteção. E Éfes-Damim, a palavra Damim é usada hoje no hebraico moderno, normalmente. Éfes-Damim significa cerca de sangue. Qual que é o lugar que o inimigo estava? Na cerca de sangue. Cercado pelo sangue. E quando o Senhor risca, colocando que tem uma cerca de sangue, o diabo e seus demônios não podem ultrapassar. A sua casa está cercada pelo sangue de Jesus. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é uma ilustração interessante, porque você pode dizer, pastor, mas Socó significa uma cerca de arbusto. É verdade. Mas lá em Jó, capítulo 1, verso 9, lá em Jó 1, verso 9, a palavra do Senhor diz que Satanás veio acusar Jó diante de Deus. E Deus fala para Satanás, viu meu servo Jó? Como ele é justo, correto? Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Debalde, é chique isso. Né? O que significa debalde? Em vão. Né? Porventura Jó teme a Deus em vão. Aí o diabo continua. Porventura, acaso não o cercaste com? O que significa sebe? Cerca viva. Cerca de arbusto. Cerca de arbusto. Satanás está dizendo, você cercou ele, a sua casa e tudo quanto tem. Eu não posso tocar nele, está cercado.
Eu quero dizer que o diabo não pode tocar em você, porque você está cercado. Jó era justo, diz a Bíblia. Você é justo também. Mas a sua justiça não é resultado do seu bom comportamento. Não! A sua justiça é o dom que você recebeu de graça. É a justiça de Cristo que foi dada a você. Quantos dizem amém? Cercado, cercado. A batalha começa com o inimigo atrás de uma cerca de sangue. Então, o sangue de Jesus estabelece uma cerca de proteção para nós. Segundo elemento, onde foi a batalha? No verso seguinte, 1 Samuel 17, diz que o povo de Israel, 1 Samuel 17, verso 2, o povo de Israel se ajuntou e se acampou no vale de Elá. Onde é que estava o povo de Deus? No vale de Elá. O que significa a palavra Elá? Elá significa madeira forte, árvore forte. O que aponta isso, querido? Aponta para a cruz do Calvário. A Bíblia fala que o Senhor foi pendurado no madeiro, né? Lá em Gálatas 3,13 diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia chama a cruz de madeiro. Era uma rude cruz, como diz aquela canção, porque era com madeira forte. Onde é que nós estamos acampados? Nós não estamos apenas cercados. Satanás não está apenas cercado por causa da cerca de sangue, mas nós também estamos posicionados em cima da cruz, na obra consumada, naquilo que Cristo fez. Nossa segurança não é o nosso merecimento. Nossa segurança não é o nosso bom comportamento. É claro que nós nos comportamos bem, mas olha para cá. Você não se comporta bem para ser aceito por Deus. Você se comporta bem para glorificar a Deus. Amém, querido? O meu comportamento é para que as pessoas honrem o nome de Deus. Mas quando eu chego diante dele, não chego confiado em nada que eu fiz, em nenhum comportamento que eu acho que tenha sido bom, porque a minha confiança é a justiça que procede da fé. A justiça, presta atenção nisso, que vem da cruz do Calvário, da obra consumada. Isso é evangelho. Temos que ser lembrados disso todo o tempo, constantemente. Quantos dizem amém? O diabo sabe que ele não pode cruzar a cerca de sangue. O que ele faz então? Ele vai usar de medo e de intimidação. Ele mesmo não pode cruzar, mas ele desafia o povo de Deus. A Bíblia fala que Golias chegou diante do exército e falou: para que tanta gente lutar e morrer? Vamos fazer algo simples. Escolhe um campeão do exército de vocês e nós filisteus teremos outro campeão. Os campeões lutam entre si. Quem vencer, venceu a guerra. E todo derrotado vai ter que servi-lo. A Bíblia fala que 40 dias Golias veio desafiar Israel. E eu sei que você ouve isso, nossa postura é sempre condenar, né? E a gente diz: puxa vida, naquele exército não tinha ninguém homem. Não tinha ninguém. Não, eles estavam com medo realmente, mas eu digo para você, graças a Deus que ninguém foi. Graças a Deus que ninguém foi. Eles não estavam esperando simplesmente porque estavam com medo. Eles estavam avaliando, aguardando, vendo quem poderia ser a pessoa mais indicada. Presta atenção nisso. Nunca tome decisões apressadamente. Aquele vendedor que chega para você e fala: tem que escolher agora, a promoção é só hoje, amanhã você já perdeu, então está aqui o documento, assina agora. Não faça isso. Esse vendedor não é enviado do céu. O vendedor enviado do céu, ele diz: essa é a proposta, avalia. Avalia. Esse é o bom vendedor. Mas o mau vendedor quer que você compre no impulso, de maneira irracional. Porque a ideia dele não é te abençoar, é só te vender. Mas bem-aventurado é aquele que tem a visão de abençoar você, crente. Abençoa aqueles que compram de você, os seus clientes.
abençoe-os com o seu produto. Quantos dizem amém? Normalmente, decisões tomadas apressadamente, elas são erradas, não são a melhor. Então, 40 dias eles estiveram ali. E aí, isso me introduz no terceiro elemento da batalha. O terceiro elemento da batalha é Golias. A Bíblia fala que era Golias de Gate. A partir do verso 3. Golias de Gate. Ele era um gigante. A descrição bíblica dele é horrível. Então ele não era bonito. E ele era filisteu de uma cidade chamada Gate. Está no verso 4. Gate. Golias de Gate. O que significa isso? Isso não está na Bíblia por acaso. Tem um significado. Sabe o que significa Golias? Golias significa exilado. Exilado. Alguém que foi expulso. Não pode voltar. Foi exilado. O que significa Golias? Exilado. Mas a Bíblia fala que Golias era de Gate. O que significa a palavra Gate? Gate em hebraico literalmente significa lagar. Você não sabe o que é um lagar? Lagar é aquele lugar onde eles pisavam as uvas para fazer vinho. Lagar é onde se pisa as uvas. E a Bíblia fala que lagar tem um significado espiritual. Lagar simboliza a ira de Deus. Lá em Apocalipse 19, verso 15, falando do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente ele pisa o que, meus irmãos? O lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Um dia a ira de Deus virá. Não veio ainda. Nós estamos no tempo da graça, no tempo do favor imerecido de Deus. Nós estamos chamando a todos para que venham para a festa. O convite é de graça e tem lugar à mesa para você. Se você não tem a veste, aquele que te convida te dá também as vestes nupciais para a festa. Ele dá toda a provisão e te convida para comer e beber do melhor à mesa do rei. Mas alguns vão recusar o convite. E estes vão experimentar a ira de Deus lá na grande tribulação. Mas não você. Quando dizem amém. Então, lagar simboliza a ira. Vamos colocar junto agora. Golias de Gate significa o quê? Aquele que foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Aquele que foi exilado, expulso, como diz a Bíblia, lançado fora. Aquele que foi exilado está debaixo da ira de Deus. Pastor, por que isso é importante? Porque este é o seu inimigo. Como eu te disse, o diabo sabe que ele não pode cruzar a cerca de sangue que cobre a sua vida. Então ele fala de longe. Ele vai falando na sua mente. E ele fala o quê? O diabo projeta em você aquilo que ele mesmo é. O que ele fala na sua mente? Você está longe da presença. Deus está irado com você. Não, mas quem foi exilado e está longe da presença é ele. Quem está debaixo da ira é ele. Mas isso é assim que muitos crentes vivem, não você, em nome de Jesus. É por isso que muitos não têm fé. Porque eles estão sempre tentando se relacionar com Deus, não com base no sangue, mas com base no seu bom comportamento. Então, como invariavelmente ele acaba se comportando errado, qual é a seta que o diabo, o acusador, lança? O diabo projeta ele mesmo da sua vida. Ele diz: você agora é um exilado.
Por quê? Deve ter algo errado na minha vida. O meu pecado me achou. Agora eu vou ter que pagar as consequências. É assim que muitos vivem, é assim que muitos pregadores ensinam aos domingos. Mas não você aqui. Aqui você sabe que você está na presença do Senhor. Não por causa do seu comportamento, mas por causa do sangue colocado sobre a sua vida. Seu pecado já foi pago. Quantos dizem amém? Já foi pago. Você não é mais exilado da presença de Deus. Você não está debaixo da ira de Deus. Porque aqueles pecados que poderiam trazer a ira de Deus, todos eles foram lançados sobre o Senhor Jesus no Calvário. Todos foram lançados e você agora vive debaixo deste sangue. Mas infelizmente, alguns talvez que estão me ouvindo agora ainda vivem debaixo do ataque de Golias. Mas o ataque de Golias é só para produzir medo e intimidação. Só para isso. Produzir medo e intimidação. Quantos estão entendendo? Davi, ele chega para Golias, não se deixa intimidar. Lá no verso 17, 1 Samuel 17, no verso 17, Davi faz a pergunta: quem é este incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Verso 26, perdão. Quem é esse filisteu que está afrontando? Mas olha, Davi usa uma palavra para designar Golias. Ele diz: quem é este incircunciso? Incircunciso. Tem gente que acha que é um tipo de palavrão, né? Tem gente que quando quer agredir alguém, ele não fala palavrão, ele é crente, ele fala: ô seu filisteu incircunciso. Ele acha que é um tipo assim de xingamento. Não, Davi não estava xingando. Davi só estava lembrando Golias: você é incircunciso. Naquela época, para ser parte do povo de Deus, de Israel, tinha que ser o quê? Circuncidado. Jesus foi circuncidado. Para fazer parte do povo da aliança, tinha que ser circuncidado. Davi está usando então linguagem da aliança. Ele está dizendo o quê? Você não faz parte da aliança. Não há promessa de bênção na sua vida, mas eu não. Eu sou circuncidado. Eu estou debaixo da aliança e ele peleja por mim. Você está debaixo da aliança de Deus. Amém? Essa é a grande verdade. Mas o diabo usa de intimidação para produzir medo. E muitos vivem debaixo desse medo. Esse é o exemplo do que Satanás fez com Jó. A Bíblia fala que o diabo produziu em Jó um senso de medo. Um senso de que ele não estava bem com Deus. Mas ele não tinha certeza. Talvez ele tivesse pecado, talvez seus filhos tivessem pecado, ele não sabia. Então a Bíblia fala que ele oferecia sacrifício. Vamos ler Jó 1, verso 5. Olha o que diz, Jó 1, verso 5. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, sacrifícios, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez, ele nem sabia se tinha pecado, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó fazia isso continuamente. Jó tinha medo. Então aquele holocausto não era movido por fé, era movido por medo. Deus honra quando você age por fé. Mas Deus não fica feliz quando vê o seu filho com medo. Você não tem que ter medo. Tem um maior do que o gigante do seu lado pelejando por você. Você não está sozinho na fornalha, tem mais um aqui dentro junto com você. Deixa eu dizer para você algo. Eu não gosto muito de falar de mim mesmo, mas eu vou me usar como exemplo também. Os irmãos sabem, fui lá fazer a cirurgia. Cheguei no hospital, aí você veste uma roupa lá,
Parece, nem sei o nome daquilo. Eu nem entendo por que aquela túnica tem que ser aberta atrás. Você entende o motivo? Eu não entendo. Se você é médico, me explica, por favor. Aí você vai levantar? Não é uma cena legal. Olha para cá. Colocaram em mim aquela túnica, uma cor que eu não sei se é verde, se é azul, porque eu nunca distingo. E me deitaram na maca. Eu orei: Jesus, me guarda. Jesus, tem misericórdia de mim. E vinha pensamento na minha mente: se esse cara cometer um erro de 1 milímetro, você vai ficar mudo. Vai perder a voz. Ele não tem que errar muito. É um erro pequenininho. E todo mundo erra. E eu: Jesus, 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 me ajuda. Mas isso, obviamente, por fora você tem que manter a pose. Não fica legal? Um pastor, né? Eu estava orando e eu reparei que eu orei muitas vezes, aguardando o momento. Porque também não te levam na hora, te deixa no suspense. Te põe na maca e fala: daqui a pouco alguém vem te buscar. Eu falei: por que você mesmo não leva? Não, um traz, o outro leva. E você fica lá deitado. Aí eu orei uma vez, orei 2 vezes, orei 5 vezes. O Senhor falou comigo: sua oração não procede de fé, sua oração procede de medo. Você está só com medo. Olha para mim. Você é meu filho e você é amado. Você não tem que ter medo de coisa alguma. Aí eu não orei mais. Só agradeci. Falei: Senhor, é isso que eu sou. Sou teu filho e sou amado. Mas eu não vim aqui passar para você a imagem de que eu sou maravilhoso, extraordinário. Você não precisa de pensar essa bobagem a meu respeito, porque eu não sou, só há um que é. Mas uma coisa eu tenho. Eu aprendo quando o Espírito Santo me corrige. Eu entendo quando ele está falando comigo. Você sabe, às vezes, eu tenho um problema. Também não devia te contar isso. É só um pouquinho. Mas, quando eu falo, eu vou orar. E se eu falo, vou orar 3 vezes por dia, eu ponho um despertador. E o despertador toca, está escrito: hora de orar. E eu saio do lugar e vou orar. E eu fiz isso para confessar a palavra. Eu coloquei para despertar de hora em hora, para eu confessar a palavra de Deus. Aí você fala: muito legal, muito bacana. Mas o Espírito Santo me disse: isso não procede de fé, isso procede de doença. Você está doente, você não pode agir assim. Por que você acha que eu tenho prazer de me relacionar com você com o despertador? Hora de dar um abraço na esposa. O despertador, né? Hora de falar que a ama. Não, o Senhor disse: não, nada, desligue esse despertador. Eu falei: Senhor, mas assim eu consigo ter disciplina. Eu falei: eu quero filhos, não cães amestrados. Preste atenção. Às vezes o cachorro é mais obediente do que seu filho. Minha cadela, se eu falo vai, ela vai. Se eu falo vem, ela vem. Minha neta, eu falo vai, ela me ignora. Se eu falo vem, ela também me ignora. Eu falo: puxa vida, minha cadela é mais obediente. É verdade, mas é a cadela. Ela é filha. Talvez tem gente lá fora que seja até aparentemente mais obediente do que você. Mas você é filho. Eles são só educados, amestrados. Você não. Você ganhou uma nova natureza. O seu pai tem alegria em você. Apresentação: pastor Aloísio Silva.